destroyed. Young fool. Only now, at the end, do you understand? Your feeble skills are no match for the power of the dark side. You have paid the price for your lack of vision. Estudaremos na aula de hoje o cálculo de integrais com a ajuda de resíduos. Então, bons estudos a todos e vamos lá, que a força esteja com vocês. Então, já estamos na reta final do curso, né? As aplicações do teorema dos resíduos com cálculo de integrais reais. O primeiro tipo são as integrais definidas trigonométricas, que foram comumente estudadas no cálculo. Só que agora vamos usar o recurso da teoria dos resíduos para resolvê-las, para vocês verem como funciona. Consideramos então as integrais reais, né, de uma variável real do seguinte formato. Integral de 0 a 2π de uma r de cosseno θ seno θ dθ, onde esta r de cosseno θ seno θ, na verdade, denota uma função racional em termos de cosseno θ e de seno θ, certo? Em termos de seno do θ e do cosseno de θ. Por exemplo, nós poderíamos considerar, por exemplo, a integral de 0 a 2π de dθ sobre 2 mais cosseno θ, ou a integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de 2θ dθ sobre 4 mais 2 seno θ cosseno θ, ou seno de 2θ ali embaixo, certo? Todas elas são possíveis de resolver usando técnicas especiais lá no cálculo. Mas notando lá do nosso estudo que a gente fez nesse curso, lembrando que o cosseno de θ é e na iθ mais e na menos iθ sobre 2, existe essa relação, e o seno de θ é e na iθ menos e na menos iθ sobre 2i, onde θ está no intervalo de 0 a 2π, escrevendo z igual a e na iθ, então z denota a fronteira de um disco de centro na origem, centro zero e raio unitário. E além disso, com essa substituição z igual a e na iθ, nós vamos escrever aquelas relações acima como cosseno de θ igual a z mais e na menos 1 sobre 2, ou seja, 1 meio de z mais 1 sobre z. E o seno de θ do mesmo modo, z mais z na menos 1 sobre 2i, ou seja, é 1 sobre 2i que multiplica z menos 1 sobre z. E como z é e na iθ, o seu diferencial derivando dz é i e na iθ dθ. Isolando ali dθ, eu vou ter dz sobre i e na iθ, ou seja, dz sobre iz vai ser o dθ. Essa é a substituição que nós fazemos. Não precisa saber estas fórmulas de cabeça, certo? Se souber que z é e na iθ e fazer essa substituição de variável e observando que vira o disco unitário central na origem, resolvemos o problema. Por exemplo, este aqui, a integral de 0 a 2π de dθ sobre 10 mais 8 cosseno θ. Então, fazendo a substituição z igual a i na iθ, nós vamos encontrar aquilo, dz sobre iz, e embaixo 10 mais 8 vezes, que eu escrevi ali, 1 meio de z mais 1 sobre z, na fronteira do disco. Tirando o mínimo ali embaixo, simplificando, os z's vão cortar, como vocês podem observar aí na tela. Eu vou encontrar 1 sobre i, que vai para fora, é constante, da integral de dz sobre 4z² mais 10z mais 4, na fronteira do disco de centro zero e raio unitário. Então eu tenho 1 sobre 4i, a integral ao longo da fronteira do disco de centro zero e raio unitário de dz sobre z² mais 5 meios de z mais 1. Ou seja, a integral de dz, fatorando ali, sobre z mais 2 vezes z mais 1 meio. Então nós observamos que ele tem polos simples, polos de ordem 1, em z igual a menos 2 e em z igual a menos 1 meio. Agora, fazendo uma representação no plano complexo, tem que desenhar o disco unitário, centrado na origem, né? Seria a curva gama na orientação positiva, como sempre, que é o anti-horário, a fronteira do disco de centro zero e raio 1. E aqui está a singularidade menos 1 meio apenas. A outra fica fora. Certo então, ok? Então é só menos 1 meio que está no interior da curva delimitada ali.
O menos 2 não. Então, pelo teorema dos resíduos, né, primeiramente, a única singularidade, eu botei resíduo ali, mas o único resíduo que nos interessa vai ser no interior de gama, que é menos 1 meio. Então, o resíduo da f de z quando z é menos 1 meio é o limite, quando z tende a menos 1 meio, de z menos 1 meio, então dá z mais 1 meio, vezes a função a f de z, que é 1 sobre ali, z mais 2 vezes z mais 1 meio. Posso simplificar ali, e substituindo o limite, ali a variável pela tendência, eu vou ter 1 sobre menos 1 meio mais 2, ou seja, 2 terços. O resíduo da função ali é 2 terços. Então, pelo teorema dos resíduos, nós vamos determinar que a integral no intervalo de 0 a 2π de dθ sobre 10 mais 8 cosseno de θ é 1 sobre 4i vezes a integral a fronteira do disco do centro zero raio 1 do f de z dz. Ou seja, é 1 sobre 4i, e esta integral dá o quê? 2πi, pelo teorema dos resíduos, vezes o resíduo da f de z quando z é menos 1 meio, que nós calculamos ali acima. Então, simplificamos ali os i's e os 4 e o 2, então eu vou encontrar π meios vezes 2 terços. 2 terços ali que é o resíduo, certo? Simplificamos, então nós vamos ter π terços, ou seja, aquela integral que queríamos dar π terços. Vamos agora tratar, então, com as integrais impróprias, ou seja, que nem aquelas que foram estudadas no cálculo 2, e na verdade vamos ver umas mais especiais também que nem tem como resolver lá com o cálculo 2. Ou seja, no que segue apresentaremos vários exemplos para mostrar a técnica usada para a resolução com a ajuda do teorema dos resíduos. A ideia, na verdade, aqui, consiste em transformar essa função, primeiramente, numa função complexa e considerar só o semiplano superior, porque, na verdade, o que vai me interessar é o valor dessa integral sobre o eixo real, na reta, certo? Eu vou pegar de menos a mais infinito. Bom, então vejamos. Por exemplo, a integral de menos infinito a mais infinito de x ao quadrado dx sobre x na quarta mais 1. Como resolve? Bom, vamos considerar a seguinte função complexa, f de z igual z quadrado sobre z na quarta mais 1. E vou pegar gama, a seguinte curva. A curva conforme a ilustração. Eu vou pegar, na verdade, uma curva que eu vou chamar de CR, com C maiúsculo, que vai ser uma semicircunferência na parte positiva ali do plano complexo, na parte superior, certo? Nesse semiplano superior. Nós consideramos só ali. Então, ali menos R, onde R é um raio positivo qualquer, a orientação sempre no sentido positivo, que é o anti-horário, e a curva gama, na verdade, ela é dada por CR, que é aquele metade de circunferência, unido com o intervalo de menos R a R, aqui, né, de CR, e aqui, de menos R a R. Essa união aqui, onde menos RR está no eixo real. Então, as singularidades que a f tem, onde o denominador se anula, z na quarta mais 1 igual a 0, se somente z na quarta igual a menos 1, ou seja, z igual a raiz quarta de menos 1. São as raízes quartas complexas da unidade. E aí, lembrando, lá no início do curso, nós temos que Wn é rho na n e na 2kπ mais θ sobre n vezes i ali. Ou seja, como nós temos o ρ igual a 1, θ igual a π e n é 4, na verdade eu tenho e na 2kπ mais θ sobre 4 vezes i. Eu esqueci de escrever o vezes i ali, né? Então, o W0 é quando cai a zero. Eu vou ter e na π quartos de i, que é cosseno de π quartos, mais i seno de π quartos, que vai dar a raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, i. Ou 1 mais i sobre raiz de 2, para deixar mais simples. O W1 é quando cai a 1. Aí eu vou ter e na 3π quartos de i, que é cosseno de 3π quartos mais i seno desse mesmo arco, que vai dar menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2i, ou menos 1 mais i raiz de 2. O W2 é quando cai a 2, aí eu vou ter e na 5π quartos de i, que é cosseno de 5π quartos mais i vezes seno de 5π quartos. Ou seja, menos raiz quadrada de 2 sobre 2, menos raiz quadrada de 2 sobre 2i. Ou seja, menos 1 menos i sobre raiz de 2, se eu racionalizar para baixo, digamos assim. E o W3 é quando cai igual a 3, aí estarão os 4 raízes, que vai dar e na 7π quartos de i, que é cosseno de 7π quartos mais i vezes o seno desse mesmo ângulo, que vai dar raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2i, ou 1 menos i sobre raiz quadrada de 2, ok?
Vocês podem conferir com mais calma essas contas, mas dá isto. Então, como vocês podem observar, vamos identificar essas singularidades ali. Só temos a W0 e a W1 ali, eu marquei ali em cima, dentro da região limitada por gama, no interior de gama. Então, as outras ficam fora. Então, no interior de gama, só temos os polos, né? W0 igual a 1 mais i sobre raiz quadrada de 2, e o W1, que é menos 1 mais i sobre raiz de 2, que são aqueles que eu marquei em verde ali em cima. E são polos simples, certo? Eles são simples por quê? Porque a f de z é z ao quadrado sobre z na quarta mais 1. Se não está claro para alguém ainda, eu posso escrever isso sobre z ao quadrado sobre, fatorando aquele z na quarta mais 1, estamos os complexos, então é z menos o w0, vz menos w1, vz menos w2, vz menos o w3, certo? Então, são todos eles singularidades. Dessa forma, a integral pelo teorema dos resíduos ao longo de gama da f de z dz é 2π vezes o resíduo da f de z quando z é igual a w0, mais o resíduo da f de z quando z é igual a w1, a soma dos resíduos no interior da curva. Então, o primeiro, o resíduo da f de z quando z é igual a w0, é o limite, porque é um polo simples, quando z tende a w0, de z menos w0 vezes f de z, ou seja, é limite quando z tende a 1 mais i sobre raiz de 2, né, de z menos o w0 sobre z ao quadrado sobre z menos w0, aquele produto, eu simplifico ali aqueles dois. Substituindo o limite, vou ter 1 mais i sobre raiz de 2 ao quadrado, que é z ao quadrado, e agora o z menos o w1, então é ele, 1 mais i sobre raiz de 2, menos o w1, que é menos 1 mais i sobre raiz de 2. O outro produto é ele, que é 1 mais i sobre raiz de 2, menos o w1, que é menos 1 menos i sobre raiz de 2. E, por último, o z menos o w3, né, que é ele menos o 1 menos i sobre raiz de 2. Ok? Agora é questão de fazer conta. Vou tirar o mínimo, distribuir ali o quadrado, né, fatorar nada, expandir ali, então eu vou ter 1 mais 2i menos 1 sobre 2. E embaixo vou fazendo as operações, vou apagar ali porque ficou demais o traço. Vai dar 2i sobre 2, que é i, e embaixo eu vou encontrar 2 sobre raiz de 2 ao cubo, vezes 1 mais i vezes i. Simplificamos os i's, eu vou ter 1 sobre 8 sobre 2 raiz de 2, vezes 1 mais i. Arrumando ali, eu vou encontrar no final 1 menos i sobre 4 raiz de 2. Este é o resíduo da f de z quando z é o w0. Agora vamos ao resíduo quando z é w1, que também é um polo simples, então é um limite só. É limite quando z tende a w1, do z menos w1 vezes a f de z. Abrindo, é o limite quando z tende a menos 1 mais i sobre raiz de 2, vezes z menos w1, que multiplica z ao quadrado sobre z menos w0, vezes z menos w1, z menos w2 e z menos w3 no produto. Z menos w1 simplifica porque está em cima e embaixo. Então, vai substituindo o limite, nós vamos encontrar no numerador o z ao quadrado, meu z é aquele, então, menos 1 mais i sobre raiz de 2 ao quadrado, e embaixo ele menos o w0, que é 1 mais i sobre raiz de 2, ele menos o w2, que é menos 1 menos i sobre raiz de 2, e por último, ele menos o w3, que é 1 menos i sobre raiz de 2 sobre raiz de 2. Fazendo as contas, no numerador ali, desenvolvendo o quadrado, eu vou encontrar 1 menos 2i menos 1, porque i ao quadrado é menos 1, sobre 2. E embaixo eu vou encontrar o quê? Menos 2 sobre raiz de 2, vezes 2i sobre raiz de 2, e vezes menos 2 mais 2i sobre raiz de 2. Fazendo as simplificações devidas, eu vou encontrar menos i sobre 2 raiz de 2 ao cubo, vezes menos 1, vezes i, vezes menos 1, mais i. Simplifico os i's ali, então eu vou encontrar 1 sobre 8 sobre 2 raiz de 2 vezes menos 1 mais i. Fazendo as contas ali adequadamente, nós vamos encontrar, e racionalizando, menos 1 menos i sobre 4 raiz de 2. Dessa forma, para qualquer raio positivo, a integral ao longo de gama da f de z dz vai dar 2π vezes a soma dos dois resíduos obtidos no interior da curva gama. Ou seja, vai dar 2π vezes o primeiro resíduo, que deu 1 menos i sobre 4 raiz de 2, mais o outro, menos 1 menos i sobre 4 raiz de 2. O menos 1 posso simplificar ali dentro, junto no mesmo denominador, somo, e eu vou encontrar no final das contas menos π i ao quadrado sobre raiz de 2. I ao quadrado é menos 1, então vai dar π sobre raiz quadrada de 2. Vejam só. Então, o que nós concluímos até agora? Que a integral ao longo de gama da f de z dz deu π sobre raiz de 2. Porém, a integral ao longo de gama
é a integral ao longo de CR da f de z dz, mais a integral de menos R até R da f de z dz, que deu π sobre raiz de 2. Nós vamos mostrar que esta daqui, ao longo da semicircunferência, vai para zero, quando R tende a infinito. De fato, avaliando o módulo disto, vamos ver o que vai acontecer. O módulo da integral ao longo de CR da f de z dz, propriedade dos módulos, é menor ou igual que a integral ao longo de CR do módulo da f vezes o módulo do diferencial dz. Então dá a integral ao longo de CR do módulo de z ao quadrado sobre módulo de z na quarta mais 1, tudo vezes módulo dz. Além disso, note que módulo de z quadrado, z na quarta mais 1 é maior ou igual que o módulo de z na quarta menos 1. E como o z está num círculo, é r na quarta menos 1. Então o inverso dele, né, fica menor ou igual que 1 sobre r na quarta menos 1, o inverso desse módulo. E dessa forma, nós temos a seguinte estimativa: o módulo da integral ao longo de CR da f de z dz fica menor ou igual que a integral ao longo de CR do módulo de z quadrado vezes módulo de z sobre módulo de z na quarta mais 1, que eu escrevi ali em cima, só repetir. Agora é menor ou igual a integral ao longo de CR do módulo de z ao quadrado vezes módulo de z sobre módulo de z na quarta menos 1, por aquela estimativa ali acima, que é a integral ao longo de CR de r ao quadrado vezes o módulo de z sobre r na quarta menos 1. Então vai dar r ao quadrado sobre r na quarta menos 1 vezes a integral ao longo de CR do módulo de z, que essa integral ali é o comprimento da πr, porque é meia circunferência, lembrem disto, certo? Então dá apenas πr. Então vai dar πr ao cubo sobre r na quarta menos 1. E obviamente quando r tende a infinito se tende a zero. Ou seja, o módulo da integral ao longo de CR do f de z dz ficou menor ou igual que aqui πr ao quadrado ao cubo sobre r na quarta menos 1, que vai a zero quando r vai para infinito. Então, nós temos o que? Se fizermos a passagem ao limite quando r tender a infinito, nós vamos ter o que? Que a integral ao longo de CR da f de z dz mais a integral de menos r a r da f de z dz vai dar π sobre raiz de 2, que a gente concluiu, que é a integral ao longo de gama. Esta aqui vai a zero quando r vai para infinito, e esta vai para, quando r vai para infinito, integral de menos infinito a mais infinito da f de x dx. Por que eu estou usando x? Porque de menos r a r está no eixo real. No eixo real, o número complexo é z da forma x mais 0i, ou seja, x. Então nós encontramos que a integral de menos infinito a mais infinito de x quadrado de x sobre x na quarta menos 1 dá π sobre raiz de 2 e conclui o exercício. Vamos ver um segundo. A integral, por exemplo, de menos infinito a mais infinito de dx sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes x ao quadrado mais 4. A solução, nós definimos a f de z como sendo 1 sobre z quadrado mais 1 ao quadrado vezes z quadrado mais 4. Então, Z1, observamos ali olhando os denominadores, que Z1 igual a I e Z2 igual a menos I são polos de ordem 2, porque tem aquele fator ao quadrado, certo? E já Z3 e Z4, que eu vou chamar respectivamente de 2i e menos 2i, serão polos simples. Vamos fazer de novo considerando o semiplano superior. Gama CR unido com intervalo de menos R a R, conforme a ilustração padrão, que é esta daqui. Certo? Aqui semicircunferência, que eu vou chamar de CR, R maiúsculo. Ali de menos R a R, então é o raio. Alguém poderia me perguntar, tá, mas e se o polo é maior, né, tá fora de CR, mas no semiplano superior? Não tem problema, eu pego um raio maior que o mantenha no interior. Eu pego só as que estão acima do semiplano. E as únicas raízes são I e 2i, no caso. Z1 igual a I e Z3 igual a 2i são as únicas singularidades que ficam no interior de gama, onde gama é a união de CR com um intervalo de menos R a R. Então, pelo teorema dos resíduos, a integral ao longo de gama, nesse caminho fechado da f de z dz, é 2πi vezes o resíduo da f de z quando z é igual a i, mais o resíduo da f de z quando z é igual a 2i. Então nós precisamos achar esses resíduos. Primeiro, o resíduo da f de z quando z é igual a i, que é o mais simples, 2i, que é o mais simples, que é um polo simples. Então é só um limite. É o limite quando z tende a 2i de z menos 2i vezes f de z. Ou seja, o limite quando z tende a 2i de z menos 2i vezes a f, que é 1 sobre... Esse aqui não vou fatorar, não precisa. Z quadrado mais 1 ao quadrado. Preciso fatorar o outro para simplificar. Então, z mais 2i vezes z menos 2i. Simplificamos o z menos 2i, que parece multiplicando e dividindo. Passando ao limite, nós vamos encontrar já 1 sobre 2i ao quadrado todo, mais 1 todo ao quadrado, vezes 2i mais 2i. Ou seja, vai dar 1 sobre 36i. Ou,
menos i sobre 36, se eu racionalizar. E o outro resíduo é um pouco mais trabalhoso, porque é um polo de ordem 2. Então, aquela fórmula, que é 1 sobre 2 menos 1 fatorial, que dá 1 fatorial, limite, quando z tende a i, da derivada em relação a z de ordem 1, de z menos i ao quadrado vezes f de z, porque a ordem é 2, então fica ao quadrado. Então, o limite da derivada em relação a z de z menos i ao quadrado vezes 1 sobre... É interessante fatorar a primeira parte, então z mais i ao quadrado, z menos i ao quadrado, vezes z quadrado mais 4. Não preciso fatorar aquele. Simplifico ali. E aí, então, nós vamos encontrar o limite, quando z tende a i, da derivada em relação a z de 1 sobre z mais i ao quadrado vezes z quadrado mais 4. Eu vou transformar para potência para ficar mais fácil de derivar. Então, o limite, quando z tende a i, da derivada em relação a z, de quem? De um produto z mais i na potência menos 2 vezes z quadrado mais 4 na potência menos 1. E a derivada do produto, usando o limite, quando z tende a i, então, é a primeira vez a derivada da segunda, que eu vou botar aqui, certo? Onde a derivada é menos 1 vezes z quadrado menos 4 mais 4 na menos 2 vezes 2z, e mais o contrário, né? A segunda derivada da primeira, certo? Então, só fiz isto. E aí substituímos o z tendendo a i ali, nós vamos encontrar essa conta toda, que eu estou escrevendo e não vou falar aqui, vocês entendem, né? Podem acompanhar com tranquilidade. Ou seja, vamos encontrar menos 1/4 vezes menos 1 vezes 1/9 vezes 2i. Depois, menos 2/3 vezes 1 sobre 8 vezes menos i. Então, vai dar, fazendo as contas, no final aqui, racionalismo, multiplico e divido por i, eu vou encontrar 1 sobre 18i menos 2 sobre 24i, ou seja, tirando o mínimo e simplificando ali também, eu vou encontrar no final menos i sobre 36, olha só. Menos i sobre 36, ok? Então, dessa forma, nós vamos encontrar que a integral ao longo de gama da f de z dz, pelo teorema dos resíduos, é 2πi vezes a soma desses dois resíduos encontrados, o resíduo da f de z quando z é igual a i, e o somado com o resíduo da f de z quando z é igual a 2i. Então, isso daí vai dar 2πi vezes... o primeiro, menos i sobre 36, o segundo também deu. Só coincidência, tá, pessoal? Foi só uma coincidência. Então, dá 2πi vezes menos i sobre 18. Ou seja, positivo, né, mais, porque i quadrado é menos 1, π sobre 9. Então, π nonos, que é a integral ao longo de gama da f de z dz, é a integral ao longo da semicircunferência CR, da f de z dz, mais a integral de menos r a r da f de z dz. E o que eu vou fazer agora? Vou chamar isso de asterisco. Note que a integral ao longo de CR também vou ter que mostrar que vai para zero. A contribuição dela é nula. Olhando o módulo de novo, fazendo o mesmo procedimento de antes. Módulo da integral menor ou igual que a integral do módulo. E este que se abriu como integral do módulo de 1 sobre z quadrado mais 1 ao quadrado vezes z quadrado mais 4 vezes módulo dz. Ou seja, a integral de módulo dz sobre módulo de z quadrado mais 1 ao quadrado vezes módulo de z quadrado mais 4. Agora, menor ou igual. Que estimativas? Eu vou ter que pegar algo maior ou igual embaixo para pegar o inverso. Módulo de z quadrado mais 1 é maior ou igual que módulo de z quadrado menos 1, que é r ao quadrado menos 1 porque está em CR, o módulo de z é r. E a mesma coisa para o outro. Então, um deles dá estimado por 1 sobre r ao quadrado menos 1, e o outro fica estimado por 1 sobre r ao quadrado menos 4 no final. Ok? Essas estimativas padrão. Então, aquilo vai dar igual a, menor ou igual, no caso, a integral de dz sobre módulo de z, r ao quadrado menos 1 ao quadrado vezes r ao quadrado menos 4, que dá 1 sobre aquele produto do denominador com r, integral de 0 a π de dz, ou seja, dá πr, que é aquela integral de semicircunferência, de r ao quadrado menos 1 todo ao quadrado vezes r ao quadrado menos 4. Isso, obviamente, vai a zero quando r tende a infinito. Então, fazendo r tender a infinito, realmente, em asterisco, nós vamos, né, que é este aqui, por isso que eu chamei de asterisco, nós vamos encontrar, por um lado é constante, né, o limite de, quando r tende a infinito, de π-nonos é π-nonos. O primeiro dá zero, o segundo é a integral de menos infinito mais infinito, de dx sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes x quadrado mais 4. Eu usei x novamente porque eu estou de menos r a r. Nesse caso, z é da forma x mais 0i, então fica só x. Ou seja, eu encontrei a resposta. A integral de menos infinito até mais infinito daquela função dá π-nonos. Now, young Skywalker, you will die.
Muito bem, seguindo então, nós vamos enunciar aqui um lema básico inicial para provar o próximo, que é um lema importante. Então, se θ está entre 0 e π vale que seno de θ é maior ou igual que 2θ sobre π. A demonstração é simples, cálculo 2. Então, a integral de 0 a π da diferença, seno θ menos 2θ sobre π dθ, se nós avaliarmos, vai dar a integral de 0 a π do seno θ dθ, menos 2 sobre π vezes a integral de θ dθ no intervalo de 0 a π. Então, a primeira dá menos cosseno de θ no intervalo de 0 a π e a segunda dá 2 sobre π vezes θ sobre 2 nesse mesmo intervalo. Simplificamos e, aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós vamos encontrar aquele resultado ali, que é no final das contas vai dar maior que zero, então, porque temos 1 menos 1 meio, que é 1 meio que é maior que zero. Então, aquela integral de 0 a π do seno θ menos 2θ sobre π dθ é maior que zero, vou chamar de asterisco. Bom, como no intervalo de 0 a π o seno de θ é maior ou igual a zero, e também é crescente, nós sabemos disso, e 2θ sobre π é positivo, em conjunto, combinando com o asterisco, segue que aquela integral é maior que zero e ambos os membros são maiores ou iguais a zero, então significa que aquela diferença ali é maior ou igual a zero, ou seja, seno θ é 2θ sobre π, que conclui a demonstração desse lema básico. E esse lema básico, ele será vital para provar o próximo resultado, que é o lema de Jordan, que é um resultado muito importante para usar para resolver certos tipos de integral quando aparece exponencial complexa. Vamos a ele. Então, sejam R minúsculo maior que zero e CR com R maiúsculo um semicírculo no semiplano superior. Vou trabalhar só no semiplano superior, com raio R maiúsculo maior que zero. Se F for holomorfa nesse semiplano superior, exceto, claro, suas singularidades da função, e se o máximo do módulo da F de Z, que eu vou chamar de M, tender a zero quando R tender a infinito, então segue que a integral ao longo de CR, deixa eu escrever aqui, a integral ao longo de CR de E na IRZ vezes a F de Z dz vai para zero quando R vai para infinito. Vamos à demonstração. Primeiramente, note que a integral ao longo de CR de E na IRZ, F de Z dz, por uma mudança de variável, fazendo Z igual a R maiúsculo E na I θ, que é a mesma coisa que R cosseno θ mais I seno θ, e o dz vai dar IR E na I θ dθ, diferenciando, fazendo essa troca, nós vamos encontrar a integral de 0 a π, porque no semiplano superior, vou pegar só a parte de cima, E na IR, Rzão, cosseno θ mais I seno θ, vezes F de RE na I θ, que é o Z, vezes o dz, que é IR E na I θ dθ. Isso dá igual a IR, integral de 0 a π de E na IRzinha Rzão, cosseno θ, vezes E na menos Rzinha Rzão seno θ, vezes a F de Z, que é R maiúsculo E na I θ, vezes E na I θ dθ. E agora isto dá I vezes R, a integral de 0 a π de E na menos Rzinha Rzão seno θ, vezes a F de R E na I θ, vezes E na I, que vai multiplicar Rzinha Rzão cosseno θ mais θ dθ. Dessa forma, vamos avaliar o módulo. O módulo da integral de CR de E na I RZ F de Z dz, ele dá igual a essa integral daquela parte escrita acima aí, IR no módulo, de 0 a π, a integral de E na menos Rzinha Rzão seno θ, vezes F de R E na I θ, vezes E na I Rzinha Rzão cosseno θ mais θ dθ. Isso é menor ou igual que R vezes M, onde esse M é o módulo da F de R E na I θ, a integral do módulo daquela primeira parte, vezes o módulo de E na I Rzinha Rzão cosseno θ mais θ, vezes o módulo dθ. Aquele E é forma polar, dá 1 aquele ali, o módulo dele é aquele 1 na frente que eu botei em verde. Então, vai sobrar apenas aquela parte, Rm, integral de 0 a π, E na menos Rzinha, Rzão seno θ, vezes o módulo dθ. Agora, muito bem, pelo lema anterior, pelo lema 1, nós temos que se θ está entre 0 e π meios, então o seno de θ é maior ou igual que 2θ sobre π. Se eu pegar o dobro, 2θ vai estar entre 0 e π, então o seno de 2θ é maior ou igual que 4π
Θ sobre π, desculpem. Então, se eu chamar 2θ de U, então, na verdade, se U está entre 0 e π, eu tenho que seno de U é maior ou igual que 2U sobre π. Então, é a mesma coisa, também vale se eu chamar U de θ. Dessa forma, eu vou ter que menos Rzinho Rzão seno θ fica menor ou igual que menos Rzinho Rzão 2θ sobre π. E como a exponencial é crescente, E elevado ao primeiro fica menor ou igual a E elevado ao segundo, que é menos Rzinho Rzão 2θ sobre π. E dessa forma, nós vamos encontrar que o módulo da integral de CR de E na IRZ, f de z dz, fica menor ou igual que Rm vezes a integral de 0 a π de E na menos Rzinho Rzão seno θ módulo dθ, que é menor ou igual que Rm vezes a integral de 0 a π de E na menos 2 Rzinho Rzão sobre π vezes θ dθ. E aí, se eu aplicar integrar, eu vou encontrar Rm π sobre menos 2r Rzão e na menos 2rzinho Rzão sobre π θ, no intervalo de 0 a π. Aplicando o teorema fundamental do cálculo e fazendo as simplificações como eu fiz ali em cima, eu vou encontrar este resultado, πm sobre 2r minúsculo, que vai multiplicar 1 menos e na 2rzinho Rzão. Certo? Que vai para zero, obviamente, quando r tende a infinito. E isso conclui a prova do lema de Jordan. E esse lema vai ser útil para resolver, como eu disse para vocês, integrais que tenha exponencial, desde que se encaixe nas hipóteses dele, obviamente. Vejamos um exemplo para ilustrar. Então, consideremos a integral de menos infinito até mais infinito de x mais 2 vezes seno de 3x sobre x² mais 1 dx. Bom, solução. Vamos pegar f de z igual a z mais 2 vezes e na 13z sobre z² mais 1, onde eu observo que e na 13z é cosseno de 3z mais i seno de 3z. Como eu tenho que ter seno de 3z na minha fórmula, no caso seno de 3x, nós vamos fazer isto. Depois nós vamos tomar a parte imaginária de e na 13z, que aí dá o seno, e aí bate no que eu preciso ali, certo? Então vamos lá. Observando ali o denominador, nós temos que as singularidades são polos simples e são z1 igual a i e z2 igual a menos i, que são os polos simples de f. Então vamos pegar gama, a curva formada pela semicircunferência de raio R maiúsculo qualquer, lá no semiplano superior, nesse semiplano superior, de raio de menos r a r, e, claro, a semirreta, o segmento de menos r a r, né? Então vem daqui para cá e depois, né, o CR, e depois ali embaixo. Então a gama é CR unido com um intervalo de menos R a R, certo? Bom, veja que I, ali já marquei, é o único ponto, né, singular no interior da curva gama, certo? Dessa curva gama que é a união de CR com um menos R a R intervalo. Então Z igual a I é o único. Então a integral ao longo de gama da f de z dz é a integral ao longo de CR da f de z dz mais a integral de menos R até R da f de z dz, como vocês podem, a gente já sabe. E pelo teorema dos resíduos, a integral ao longo de gama da f de z dz é 2πi vezes o único resíduo que tem ali dentro, resíduo da f de z quando z igual a i. Vamos calcular este resíduo. Polo simples, então é um limite direto. Vai dar limite quando o z tende a i de z menos i vezes f de z, ou seja, limite quando z tende a i de z menos i vezes z mais 2 vezes z na 13z sobre, tem que fatorar o denominador ali, z mais i, z menos i. Simplificamos ali o z menos i e passando o limite eu vou encontrar 2 mais i vezes e na 3i vezes i sobre i mais i. Ali i ao quadrado dá menos 1 no numerador ali, desculpe, na potência. Então vai dar 2 mais i vezes e na menos 3 sobre 2i, i mais i. Agora, a ideia, então nós encontramos isso para esse resíduo, certo? Muito bem. Então, temos que fazer R tender a infinito. Note que, primeiramente, a f de z é e na i 13z vezes z mais 2 sobre z² mais 1. Vou chamar isso de z de g. A z de g é isto, z mais 2 sobre z² mais 1. Ela é holomorfa no semiplano superior, onde a parte imaginária de z é maior ou igual a zero. E, exceto, claro, no seu polo, i igual a z igual a i, certo? E, além disso, o módulo da g de z é o módulo de z mais 2 sobre módulo de z² mais 1. E isso é menor ou igual, eu vou fazer a avaliação no denominador, o módulo de z² mais 1 é maior ou igual que o módulo de z² menos 1. Então, pegando os seus inversos, 1 sobre o módulo de z² mais 1 é menor ou igual que 1 sobre o módulo de z² menos 1.
Então vou substituir ali. Então vou ter módulo de z mais módulo de 2 e embaixo módulo de z ao quadrado menos 1. E isso é igual a módulo, r mais 2 sobre r quadrado menos 1. Por quê? Porque z é um ponto que está na circunferência, né, de raio r, na semicircunferência. E isso tende a zero quando r tende a infinito. Então estamos nas hipóteses do lema de Jordan. Então pelo lema de Jordan, segue que a integral ao longo dessa semicircunferência CR, né, nós vamos ter que a integral ao longo de CR de e na 13z vezes z mais 2 sobre z quadrado mais 1 dz vai para zero quando r vai para infinito. Dessa forma, nós vamos ter o que ali? A integral ao longo de gama da f de z dz. Não terminei o cálculo, vou terminar agora. É 2πi vezes o resíduo da f de z quando z tende a i. Certo? Por um lado nós temos isso. Então vai dar 2πi vezes, qual o resíduo que eu encontrei? 2 mais i vezes e na menos 3 sobre 2i. Simplifico o i, o 2 e o 2. Vou encontrar apenas π vezes 2 mais i vezes e na menos 3. Ou seja, arrumando aqui, vai dar, então, 2π sobre e ao cubo, separando real com imaginário, de imaginário, né? Π sobre e ao cubo vezes i. Bom, e então, essa é a integral ao longo de gama. Então eu tenho que a integral ao longo de gama da f deu 2π mais e sobre 3, mais π sobre e ao cubo, i. Isso é igual à integral ao longo de gama da f de z dz. E por outro lado, da integral ao longo de cr da f de z dz, mais a integral de menos r até r de f de z dz. Esta aqui, que já vimos acima, dá zero. A primeira, pelo lema de Jordan. E a segunda vai dar a integral de menos infinito a infinito, quando r tender a infinito, da f de x dx. Novamente, x por quê? Porque no intervalo de menos r a r, eu estou no eixo, né, no eixo real, o número complexo z é da forma z igual a x mais 0i, então só sobra x, por isto. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos concluir, no final, que a integral de menos infinito a mais infinito, né, de x mais 2 e na 13x sobre x quadrado mais 1 dx é 2π sobre e ao cubo mais π sobre e ao cubo i. E dessa forma, a integral de menos infinito a infinito de x mais 2 seno de 3x dx sobre x quadrado mais 1 que eu quero, ele é, na verdade, a parte imaginária da integral de menos infinito até infinito de x mais 2 vezes e na 13x sobre x quadrado mais 1 dx. E essa parte imaginária nós obtivemos aqui, ó, é esta que eu marquei em verde, é π sobre e ao cubo. Então dá π sobre e ao cubo a integral procurada. Bom, para encerrar a aula, vamos fazer mais um último exemplo. A integral de 0 até infinito de cosseno x dx sobre x quadrado mais a ao quadrado, onde a é um número real positivo, maior que zero. Então, primeiramente, note que f de x igual a cosseno de x sobre x quadrado mais a ao quadrado é uma função par. Por ser uma função par, então nós temos que a integral de 0 até infinito do cosseno de x dx sobre x quadrado mais a ao quadrado é 1/2 da integral de menos infinito a mais infinito de cosseno x dx sobre x quadrado mais a ao quadrado, que é as integrais impróprias que a gente está investigando de menos a mais infinito. Bom, então vamos definir a f de z, já que tem um cosseno parecido como antes, e na iz sobre z quadrado mais a ao quadrado. Quais são as singularidades dessa f? São z0 igual a ai e z1 igual a menos ai. São polos simples, que seriam os que anulariam o denominador. Fazer um desenho aqui novamente. Aqui está a semicircunferência, CR, né, a orientação positiva de menos R a R, e a curva gama, então, vai ser essa semicircunferência R unido com um intervalo de menos R a R no eixo real. Dessa forma, nós vamos ter o quê? Somente Z0 igual a vezes I está no interior da curva gama, certo? Então, pelo teorema, e a gente sabe que a integral ao longo de gama da f de z dz é a integral ao longo da CR mais a integral de menos R até R dessa mesma função. E pelo teorema dos resíduos, a integral ao longo de gama da f de z dz é 2πi vezes o resíduo da f de z quando z igual a ai, que é um polo simples ali que a gente já observou. Bom, então, o cálculo do resíduo da f de z quando z igual a ai é um polo simples, então é limite de, quando z tende a i, de z menos ai vezes f de z. Ou seja, o limite, quando z tende a i, de z menos ai,
vezes e na iz sobre z quadrado mais a ao quadrado, que eu vou ter que fatorar. Então, limite quando z tende a i de z menos ai vezes e na iz, vamos matar em determinação, sobre z menos ai vezes z mais ai. Simplificamos ali e fazemos a passagem ao limite. Então, vamos ter e na i vezes a vezes i sobre a i mais ai, que vai dar e na menos a sobre 2a vezes i. Então, a integral ao longo de gama da f de z dz dá 2π vezes o resíduo da f de z quando z tem igual a vezes i. Ou seja, dá 2πi vezes e na menos a sobre 2 vezes a vezes i. Simplificamos, vai sobrar π sobre a vezes e na a. Mostremos agora que a integral ao longo de CR vai a zero quando R tende a infinito. Ou seja, vamos mostrar que a integral de CR da f de z dz é igual a zero. De fato, né, a integral ao longo de CR da f é a integral ao longo de CR de e na i z vezes 1 sobre z quadrado mais a ao quadrado de z. Vou chamar de g de z essa parte. Então, g de z é 1 sobre z quadrado mais a ao quadrado. Obviamente, ela é holomorfa no semiplano superior, onde a parte imaginária de z é maior que zero, exceto em suas singularidades. No caso, em z igual a vezes i. E o módulo da g de z é 1 sobre o módulo de z quadrado mais a ao quadrado, que é menor ou igual, né, que 1 sobre r ao quadrado mais r ao quadrado, aquela avaliação padrão. E isso, obviamente, tende a zero quando r tende a infinito. Então, estamos nas hipóteses do lema de Jordan. Pelo lema de Jordan, que nós provamos hoje, então a integral ao longo de CR da f de z dz tende a zero quando r tende a infinito. Então, quando r tender a infinito, nós temos a seguinte igualdade, né, fazendo a passagem ao limite, sendo que a integral ao longo de gama da f de z dz já temos conhecido, que é π sobre a vezes e na a. Certo? E, por outro lado, é a integral de CR da f de z dz, mais a integral de menos R até R da f de z dz. A integral de CR a gente já viu pelo lema de Jordan que vai para zero quando R vai para infinito. A outra parte vai para a integral quando R vai para infinito, né? A outra parte, de menos R a R, vai para a integral de menos infinito a mais infinito, da f de x dx, por aquela explicação. Por quê? Porque no intervalo de menos R a R, no eixo real, o z é da forma x mais 0i, ou seja, somente x. Muito bem. Agora, lembrando que a f de x ela está escrita como e na ix sobre x quadrado mais ao quadrado, né? Então, nós temos que a integral de menos infinito a mais infinito de e na ix dx sobre x quadrado mais ao quadrado deu π sobre a vezes e na a. E, dessa forma, a integral de menos infinito a mais infinito do cosseno x dx, que é o que eu quero, sobre x quadrado mais a ao quadrado, como é o cosseno, é a parte real da integral de menos infinito a mais infinito de e na ix dx sobre x quadrado mais a ao quadrado, que dá π sobre a vezes e na a, certo? Que a gente já viu ali. Bom, então, apenas para concluir, nós queríamos lá no início do problema a integral de 0 a mais infinito do cosseno de x dx sobre x quadrado mais ao quadrado. Lembrando que a função era par, essa função. Então, é 1/2 da integral de menos infinito a mais infinito do cosseno de x dx sobre x quadrado mais ao quadrado. Né? Porque f é par. Então, isso dá 1/2 de π sobre a vezes e na a. E aí, com isso, concluímos o exercício. Ok? Bom, apenas uma observação final. O que daria uma pergunta, a integral de menos infinito a infinito de seno de x dx sobre x quadrado mais ao quadrado, só para aproveitar o que nós fizemos acima, ou seja, seno no lugar do cosseno. Bom, a integral de menos infinito a infinito de seno de x dx sobre x quadrado mais ao quadrado é a parte imaginária da integral de menos infinito a mais infinito de e na ix dx sobre x quadrado mais ao quadrado. E a parte imaginária ali é 0i, ó, eu botei ali, é 0i. Né? Não tem, então é zero. Então dá zero, essa integral daria zero. Certo? Até porque essa função é uma função ímpar, se vocês olharem. Né? Até mesmo, né, vou escrever isso, o seno de x sobre x quadrado mais ao quadrado é ímpar. E se a função é ímpar, a integral de menos a mais infinito dá zero. Né? Porque ela fica simétrica. Então, só para aproveitar o exemplo.